Quinta, 7 de novembro, verso para memorizar. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. João 12:32. O testemunho da multidão. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João 7:37 e 38. João registra várias vezes em que Jesus fez declarações ousadas sobre si mesmo, sobre quem ele é e o que veio fazer. O texto de João 7:37 e 38 é outro exemplo do que Jesus afirmou sobre si mesmo e sobre o que faria a todos que fossem até ele. Essas também foram reivindicações impressionantes. Pergunta 6. Quando Jesus falou aos judeus que participavam da festa dos tabernáculos, qual foi a resposta de muitos da multidão? João 7:37 ao 53. No último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: Quem tem sede, venha a mim e beba, pois as Escrituras declaram: rios de água viva brotarão do interior de quem crê em mim. Quando ele falou de água viva, estava se referindo ao Espírito que seria dado mais tarde a todos que nele crescem. Naquela ocasião, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Quando as multidões ouviram dizer isso, alguns declararam: Certamente este homem é o profeta por quem esperávamos. Outros afirmaram: Ele é o Cristo. E ainda outros disseram: Não é possível, o Cristo virá da Galileia? As Escrituras afirmam claramente que o Cristo nascera da linhagem real de Davi em Belém, o povoado onde o rei Davi nasceu. Assim a multidão estava dividida a respeito de Jesus. Alguns queriam que ele fosse preso, mas ninguém pôs as mãos nele. Quando os guardas do templo voltaram sem ter prendido Jesus, os principais sacerdotes e fariseus perguntaram: Por que vocês não o trouxeram? Nunca ouvimos alguém falar como ele, responderam. Vocês também foram enganados, zombaram os fariseus. Por acaso um de nós que seja entre os líderes fariseus crê nele? As multidões ignorantes o seguem, mas elas não têm conhecimento da lei. São amaldiçoadas. Então Nicodemos, o líder que antes havia encontrado com Jesus, perguntou: A lei permite condenar um homem antes mesmo de haver uma audiência? Você também é da Galileia? Responderam eles. Procure e veja por si mesmo. Nenhum profeta vem da Galileia. Então todos foram para casa. Alguns disseram que Jesus era um profeta que Moisés predisse. Outros pensavam que ele fosse o Cristo. Mas isso levantou o argumento de que o Messias não viria da Galileia, pois ele seria descendente de Davi e não nasceria em Belém. Tudo isso era verdade sobre Jesus, embora muitos não soubessem. Até mesmo os guardas enviados para prender Jesus ficaram impressionados com a eloquência de suas palavras. Os fariseus responderam aos guardas com outra pergunta: Por acaso alguma das autoridades de algum dos fariseus creu nele? A pergunta dos fariseus deu a João a oportunidade de mencionar novamente Nicodemos, que depois de ter se encontrado com Jesus, tentava protegê-lo das maquinações dos líderes religiosos. Será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? João 7:51. Será que Nicodemos já aceitava Jesus como Messias? Embora essa cena não prove que ele já aceitasse, a Bíblia dá evidências sólidas de que Nicodemos passou a crer nele entre esse momento e o que ocorreu depois da morte de Jesus. Assim, a resposta àquela pergunta dos fariseus era: sim, um dos fariseus acreditava nele. Leia João 7:49, o que os líderes diziam que mostrava o desprezo deles pelas multidões que seguiam Jesus? Que lição podemos tirar desse fato?